Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, segurança da informação, códigos de autenticação de mensagens e funções hash. Olá a todos. Pessoal, o assunto desta terceira semana é sobre código de autenticação de mensagens e funções hash. Tá? Então nós vamos falar sobre esses códigos, né, e as funções hash nessa primeira videoaula, para dar sequência no assunto no vídeo dessa mesma semana, né, do próximo vídeo. Tá? Júlio César Estrela, professor. Usa óculos de grau e camiseta polo rosa. Visto do quadril para cima, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Então, o que nós vamos discutir aqui é o que vem a ser a autenticação de mensagens, os requisitos da segurança de mensagens, funções de autenticação de mensagem, por que é importante utilizar a autenticação de mensagem e o que nós chamamos de MAC, né? Message Authentication Code, ou Código de Autenticação de Mensagem, e como que ele é acoplado à mensagem para garantir o que nós chamamos da integridade da mensagem. Tá? Slide intitulado Roteiro, com os tópicos. O que é autenticação de mensagens? Requisitos da segurança de mensagens. Funções de autenticação de mensagens. Por que autenticação de mensagens? Código de autenticação de mensagens. Então, já falando em integridade, o objetivo da autenticação da mensagem é verificar a integridade da mensagem. Tá? Então, né, esse é o objetivo. Né? Como que esse mecanismo ajuda a verificar a integridade, não garantir, né, mas verificar o quão íntegra é a integridade da mensagem. Tá? Então, ela garante que os dados recebidos, né, sejam exatamente como são enviados, né, ou seja, que eles não contêm nenhuma modificação, né, nenhuma inserção, nenhuma reprodução, né, ou exclusão, tá? E que a suposta identidade do remetente seja válida. Tá? Então, como garantir que a Alice enviou um arquivo de 10 MB para o Bob e não chegou um arquivo de 8 para o Bob? Tá? Então, a integridade do dado deve ter sofrido alguma alteração, né? Ele não está íntegro nesse sentido. E como é que a gente verifica que a integridade não foi violada? Tá? Como é que nós garantimos, por meio da autenticação dessa mensagem, que ela não foi violada? Ou que o arquivo tem um tamanho menor, ou que ele tem o mesmo tamanho, mas ou quase o mesmo tamanho, e é muito difícil, né, descobrir em bytes, por exemplo, né, essa modificação. Né? Então, o código de autenticação de mensagem, né, depois em conjunto com funções hash, vai nos auxiliar a verificar a integridade. Novo slide com o título O que é autenticação de mensagens? E textos dispostos em retângulos coloridos. A autenticação de mensagem é um mecanismo ou serviço usado para verificar a integridade de uma mensagem. A autenticação de mensagem garante que os dados recebidos sejam exatamente como enviados, ou seja, não contenham modificação, inserção, exclusão ou reprodução, e que a suposta identidade do remetente seja válida. O termo autenticação de mensagem está grifado em amarelo. Bom, os requisitos da segurança de mensagem envolvem a divulgação, então ela tem que ser amplamente divulgada, tá? Envolve também que o tráfego seja analisado para a gente verificar a questão da integridade, né, da mensagem, né? Envolve a modificação de conteúdo, envolve modificação de sequência, também modificação de tempo, né? Bem como o repúdio da fonte, né? E essa palavra repúdio está associado à garantia de que o emissor foi o autor daquela mensagem, né? Ele não pode dizer que não foi ele que fez aquela mensagem, né? Então, inclusive um pilar importante, além dos três, né, que nós aprendemos, é a irretratabilidade ou não repúdio, né? Que nós vamos tratar em seguida, tá? Então, e também a repúdio do destino. Tá? Slide com o título Requisitos da segurança de mensagens e os tópicos. Divulgação, análise de tráfego, modificação de conteúdo, modificação de sequência, modificação de tempo, repúdio da fonte, repúdio de destino. Bom, nós utilizamos a autenticação para quê, propriamente dito? Tá? Para proteger a integridade da mensagem. Então, reforçando, a autenticação era usada para proteção da integridade da mensagem. Tá? Para validar a identidade do originador, de quem, né, de fato gerou aquela mensagem, com aquele dado, com aquele tamanho, com aquela data, né, com aquele conteúdo.
e não repúdio da origem, né? Que envolve a resolução de disputas, né? Como você garante que de fato, né, aquela mensagem teve um originador, né, e o originador válido daquela mensagem é Alice e não a Trude, né? Então, lembrando dos nossos personagens, Alice, Bob e Trude, então a Trude pode se passar pela Alice aí, tá? No slide intitulado Por que autenticar mensagens? As informações. Utilizamos a autenticação para proteger a integridade de uma mensagem, validar a identidade do originador, não repúdio de origem, resolução de disputas. Bom, nós temos um exemplo aqui, né, em que Alice deseja enviar uma mensagem M para o nosso amigo Bob, né? Essa mensagem M aqui identificada como azul, né? E a mensagem modificada, né, pela Trude. Então, a Trude aqui no meio, né, bisbilhoteira, tentando fazer alguma modificação, e de fato, se não houver nenhum mecanismo de autenticação, né, e se esse canal for inseguro, né, é muito simples, ela vai conseguir modificar a mensagem, né, e se passar pela Alice enviando uma mensagem para o Bob, tá? Então, essa aqui é a ideia, tá? Em novo slide, um esquema. À esquerda, o nome Alice e à direita, Bob. Os dois estão em balões azuis e ligados ao nome Trude, que está em um balão laranja no topo e ao centro. Entre Alice e Trude está a letra M, em um quadrado azul. Entre Bob e Trude, o termo M' em um quadrado laranja. De Trude sai um balão de fala com os dizeres. É simples. Ao lado do esquema, a informação. Trude pode modificar a mensagem. No rodapé do slide, a legenda. Chave compartilhada K para gerar mensagem autenticada. No caso aqui, o que precisa ser feito? Tá? Nós utilizarmos algum mecanismo de criptografia, né, com uma chave. Então a Alice vai fazer o envio da mensagem com uma chave, né, e aplicar essa chave à mensagem, né, de modo que é difícil, né, se torna muito difícil a Trude, né, impostora aqui, modificar a mensagem, uma vez que ela não conhece a chave, né, que foi utilizada para geração da mensagem cifrada. Tá? Então, ela pode interceptar, né, mas ela não vai conseguir descobrir o código de autenticação da mensagem para garantir que aquela mensagem não consegue ser modificada. Tá? Então, e o Bob, uma vez que, quando aplicar aquela mensagem, aplicar aquela chave que tanto ele quanto a Alice tem, aqui a gente está falando no contexto de chave simétrica, no caso aqui, né, ele vai identificar que houve algum problema, né, e não vai, que vai garantir que não foi a Alice que enviou aquela mensagem, foi um terceiro, né, no meio do caminho. Tá? Slide com o título Proteger a Integridade com Mac e um novo esquema. À esquerda, o nome Alice e à direita, o Bob. Os dois estão em balões azuis e ligados ao nome Trude, que está em um balão laranja no topo e ao centro. Junto aos nomes de Alice e Bob estão a informação que é igual a K. Entre Alice e Trude estão, em quadrados azuis, os termos M e abaixo Mac, entre parênteses K,M. E entre Bob e Trude, em quadrados laranjas, os termos M' e abaixo Mac, seguido de pontos de interrogação. De Trude sai um balão de fala com os dizeres K é igual a ponto de interrogação e Mac é igual a ponto de interrogação. Ao lado do esquema, a informação. Trude não pode modificar o Mac quando não conhece o K. No rodapé do slide, a legenda. Chave compartilhada K para gerar mensagem autenticada. E aí, além da Alice, a gente pode ter outros personagens, né, tentando fazer a mesma coisa, né, no caso aqui a Maria, né. Então, só a Alice e o Bob conhecem essa chave, né, um deles vai enviar a mensagem usando essa chave. Se Bob não envia M, então a Alice deve enviar, né. Então, se tem mais de um conhecendo a chave, só eles que podem garantir que a mensagem é íntegra, né. Novo slide intitulado Autenticação de mensagens e o esquema. Os nomes Maria em um balão laranja e Alice em um balão azul estão à esquerda. Deles partem setas que apontam para Bob, em um balão azul à direita. Junto aos nomes de Alice e Bob está a informação.
que I é igual a K, e entre eles os termos enquadrados azuis, M e Mac, entre parênteses, K, M. 2 balões de fala saem de Bob com as informações. Apenas Alice e Bob conhecem K. Um deles envia M, e se Bob não envia M, então Alice deve enviar isso. E, por outro lado, se a nossa biblioteira aqui conhecer essa chave, ela vai conseguir potencialmente fazer a modificação, né, da mensagem, né, o que vai comprometer a integridade, né. Então, em ambos os casos, né, tanto a Alice, no caso do nosso personagem, o João, né, o Jonas, enfim, qualquer um outro usuário que tenha essa chave, né, legitimamente, pode, no nosso ecossistema aqui, se garantir como um emissor verdadeiro dela, né, o que garante a integridade, tá? Slide com o título Autenticação de mensagens, seguido de um novo esquema. Os nomes Jonas, Alice, João e Bob estão em balões azuis e acompanhados da informação, que I é igual a K. O nome Trud está em um balão laranja. De Alice e Trud partem setas em direção a Bob. Entre Alice e Bob, em quadrados azuis, os termos M e Mac, entre parênteses, M. Um balão de fala sai de Bob com a informação. Apenas Alice, Bob, João e Jonas conhecem K. Um deles envia M. Bom, para forjar a mensagem, né, original, a nossa biblioteira Trud, ela tem que forjar a M', né, e computar esse hash aqui, tá? Sem a chave compartilhada, praticamente ela não consegue fazer isso, tá? Então, uma vez que a gente utiliza, né, antes do envio, né, um código de autenticação de mensagem, né, a mensagem original, né, para ser enviado no canal de comunicação via rede, por exemplo, né, de modo que o Bob, né, não consiga, de modo que o Bob consiga na recepção, né, reaplicar essa função, né, na mensagem que chegou, né, para garantir que realmente ela foi enviada e não foi, a integridade dela está relacionada com o originador da mensagem, tá? Então, nós não podemos enviar o hash com a mensagem para servir de autenticação de mensagem, né, porque ela pode alterar a mensagem e calcular o hash, tá? Quer dizer, a questão do hash, que muitos hashes, né, são fáceis de quebrar. Quer dizer, ela pode fazer isso, embora não seja simples quebrar esse hash, né, em alguns casos, né, mas se você consegue obter a função de hash utilizada, você quebra, tá? Mas há casos que a função de hash ela é mais complicada e isso não é possível de ser feito, tá? Então, de alguma forma, só aplicar o hash, né, não é o suficiente, né? Então, o uso da hash ela é importante para quer dizer, o resumo da mensagem, né? Até agora a gente não falou do hash, né? Mas a ideia do hash é você criar um resumo da mensagem que lhe dê algumas características relacionadas a ela, né? E faz isso na origem e faz isso no destino e faz a comparação entre o hash enviado e o hash que foi aplicado no destinatário. Na comparação, se houver diferença, significa que houve violação da integridade da mensagem, tá? Mas o simples fato de aplicar isso não garante uma segurança adequada. E por isso que nós introduzido a ideia do código de autenticação de mensagem, tá, em combinação com as funções de hash, tá? Slide intitulado Integridade com hash, com um esquema. À esquerda o nome Alice e à direita Bob. Os dois estão em balões azuis e ligados a Trud, que está em um balão laranja no topo e ao centro. Entre Alice e Trud estão em quadrados azuis os termos M e abaixo H, entre parênteses M. E entre Bob e Trud, em quadrados laranjas, os termos M' e abaixo H, entre parênteses M. De Trud sai um balão de fala com os dizeres forjar M' e computar H, entre parênteses, M'. Ao lado do esquema, a informação, sem chave compartilhada. No rodapé do slide, a legenda: não podemos enviar o hash com a mensagem para servir de autenticação de mensagem, pois Trud pode alterar a mensagem e recalcular o hash. Em destaque amarelo, o uso de hash precisa de um procedimento mais apropriado para garantir a integridade. Então, uma função de hash nada mais é que uma família, né, em que é uma tupla, né, que a gente chama aqui de, nesse caso, x, y, k e h,
onde X é um conjunto de mensagens possíveis, Y é um conjunto possível de resumo de mensagem, né? Então é um resumo obtido na mensagem inicial, tá? K é o espaço-chave, o espaço conjunto de chaves possíveis, e a gente tem que, para cada chave pertencente àquele conjunto, existe uma função de hash que pertence, né, às funções existentes, tá? No slide Funções de autenticação de mensagens e subtítulo Funções hash, o texto. Uma família de hash é uma dupla XYKH, onde X é um conjunto de mensagens possíveis, Y é um conjunto finito de possíveis resumos de mensagens, K é o espaço-chave. Para cada K pertencente a K, existe uma função hash HK pertencente a H. Cada HK, X implica Y. Bom, quais são as limitações de só utilizar função de hash para lidar com a integridade, tá? Bom, existe um canal confiável, né? Exigir um canal confiável para transmitir o hash de uma mensagem. Então, de um modo geral, né, o canal de comunicação utilizado ele não é confiável. Então, para garantir, diante de um canal não confiável de dados, né, que a integridade não seja violada, não basta eu só usar uma função hash. Tá? O fato de eu usar a função hash para garantir a integridade unicamente, né, vai me trazer problemas. Tá? Mesmo porque se a função for descoberta, eu consigo aplicar essa função e obter a informação e forjar a mensagem que está sendo enviada. Tá? Então, o fato de, se houver um canal confiável, tudo bem, né? Mas como em quase 100% dos casos os canais não são confiáveis, nós precisamos de um mecanismo um pouco diferente. Tá? Então, o fato é que, como eu já comentei, qualquer um pode calcular o valor do hash, né? Porque muitas das funções de hash utilizadas elas são públicas. Nem todas, mas muitas são públicas. Então, como que a gente resolve isso, né? A gente utilizar mais de uma função de hash, tá? E utilizar uma chave em conjunto, tá? Em novo slide com o subtítulo Limitações de função de hash, as informações. Exige um canal confiável para transmitir o hash de uma mensagem. Qualquer um pode calcular o valor de hash de uma mensagem, pois a função de hash é pública. Como resolver isso? Utilizar mais de uma função hash. Utilizar uma chave. Bom, a autenticação, ela utiliza a criptografia convencional, tá? Chave pública ou de chave privada, no caso aqui, né? Então, só o remetente e o destinatário devem compartilhar a mesma chave, né? Então, considerando um canal em que é possível eles compartilharem a mesma chave, e aqui no nosso escopo, considerando que esse canal é seguro, né? Só eles conhecem da chave e só eles vão conseguir encriptar e decriptar a mensagem, tá? Então, na autenticação de mensagens sem a criptografia, né, é gerada uma etiqueta, né, um resumo, né, e anexada a cada mensagem, tá, que é o caso da comunicação com a internet. Então, num ambiente, digamos, confiável, basta eu só trocar chaves. Num ambiente não confiável, essa troca de chaves pode ser complicada do ponto de vista de segurança, que uma vez descobertas essas chaves, você consegue facilmente descobrir o texto cifrado. Mas, por si só, como a gente utiliza um ambiente não criptografado, né, nós precisamos gerar um resumo dessa mensagem e, ao mesmo tempo, lidar com esse resumo também. Tá? Bom, a ideia, então, né, é usar um código de autenticação de mensagem, tá, para calcular em função da mensagem da chave. Então, você gera um código, né, de autenticação em função da mensagem original e da chave utilizada para a criptografia. Tá? Então, nós temos aí um MAC que é dado em função da chave e da mensagem, né? Slide intitulado Por que autenticação de mensagens e os textos? A autenticação utiliza a criptografia convencional. Desta forma, somente o remetente e o destinatário devem compartilhar uma chave. Na autenticação de mensagens sem criptografia, uma etiqueta de autenticação é gerada e anexada a cada mensagem. Código de autenticação de mensagem. Calcular o MAC em função da mensagem e da chave. MAC é igual a F, entre parênteses, K, vírgula M. Ele é um algoritmo que requer o uso de uma chave secreta. Então, a gente está tratando aqui de criptografia simétrica. Tá? Ele recebe uma mensagem de comprimento variável, né, e uma chave secreta. Então, essa mensagem de comprimento variável.
como entrada e vai produzir um código de autenticação. Então eu pego a mensagem, que pode variar em comprimento, com uma chave secreta, né, e gera um código de autenticação. Né. Um destinatário de posse da chave secreta pode gerar um código de autenticação também para verificar a integridade da mensagem. Tá? Então, eu faço a comparação desses códigos. Ok? No slide com o título Código de Autenticação de Mensagens, os textos. Um código de autenticação de mensagem, MAC, é um algoritmo que requer o uso de uma chave secreta. Um MAC recebe uma mensagem de comprimento variável e uma chave secreta como entrada e produz um código de autenticação. Um destinatário de posse da chave secreta pode gerar um código de autenticação para verificar a integridade da mensagem. Então, o MAC ele é um código que vai ter um comprimento fixo, né, gerado a partir da chave da mensagem, como a gente comentou. Tá? O código gerado ele não é reversível, então eu não consigo reverter, isso é uma grande vantagem. Né, o fato de você usar o MAC é não conseguir reverter o código gerado, embora você possa comparar. O MAC é anexado à mensagem com uma assinatura, né, e no lado do receptor eu faço o recálculo disso. Né? Então, eu calculo novamente o MAC, né, que é comparado com o MAC original. Tá? Então, se eles forem idênticos, né, significa que há uma garantia de que ela foi inalterada, né, desde a origem até chegar no destino. Tá? Então, ela veio da mesma forma que ela foi gerada lá no remetente. Tá? Então, ao contrário da função hash, né, que pode haver mais de um simples texto que pode gerar o mesmo MAC. Tá? Então, a combinação da chave com o código de autenticação de mensagem, né, vai garantir a integridade da mensagem. Tá? Novo slide com as informações. MAC é um pequeno código de comprimento fixo gerado usando chave K, entre parênteses, e a mensagem M, entre parênteses. MAC é igual a C, entre parênteses, K, vírgula M. O código gerado não é reversível. O MAC ou MAC é anexado à mensagem como uma assinatura. No lado do receptor é calculado um novo MAC, que é comparado com o MAC original. MAC fornece garantia de que a mensagem é inalterada e vem do remetente. Ao contrário da função hash, pode haver mais de um simples texto que pode gerar o mesmo MAC. Então, mais algumas informações em relação ao MAC. Ela é uma soma de verificação criptográfica, né? Condensa uma mensagem de comprimento variável, usando uma chave secreta, por um autenticador de tamanho fixo. É uma função de vários para um, né? E muitas mensagens podem ter o mesmo código, né? Mas o fato de ela ser o mesmo código não significa que a mensagem vai ser violada, porque esse código vai ter que ser recalculado no destinatário. Tá? Porém, encontrar esse código é o que é o complicado, né? Uma vez que ele não é reversível. Tá bom? Slide com o texto. MAC é uma soma de verificação, checksum, criptográfica. Condensa uma mensagem de comprimento variável M usando uma chave secreta K para um autenticador de tamanho fixo. É uma função de muitos para um. Potencialmente, muitas mensagens têm o mesmo MAC. Porém, encontrar isso é muito, muito difícil. Então aqui a gente tem um exemplo, né, com código de autenticação de mensagem, né, que é aplicado a uma mensagem usando uma chave para produzir, né, a saída. Né? E no destinatário, o que nós temos, né, é o recálculo, né, desse código, né, que está associado à mensagem e a comparação entre eles. Né? Então, a comparação, se ela resultar, a comparação do MAC gerado com o MAC recebido, se for igual, significa que a mensagem foi inalterada. Tá? Em novo slide, um esquema. À esquerda, isolada por setas, a informação Source A e à direita, também isolada por setas, Destination B. Abaixo e à esquerda, o termo M. Dele partem duas setas para a direita. Uma seta horizontal aponta para um círculo com dois traços verticais. A outra seta aponta para baixo, em direção a um círculo com o termo C, oriundo do termo K acima. Abaixo de C, a legenda A. Message Authentication. Uma seta parte de C e aponta para o círculo com os traços verticais, do qual sai uma seta direcionada a M. À direita, integrado ao termo M, há um retângulo cinza para o qual está apontada uma seta com a informação MAC, entre parênteses, K, M. Do retângulo cinza parte uma seta que indica o termo compare. De M sai uma seta direcionada a C.
oriunda do termo K. De C, parte uma seta para compare. Bom, tanto o código de autenticação de mensagem quanto a criptografia, elas podem prover autenticação, tá? Então, tanto o MAC quanto a criptografia por si só, né, de forma única, pode prover autenticação. Então, por que muitas, se tanto o código de autenticação de mensagem quanto a criptografia pode prover autenticação, por que muitas vezes só a gente utiliza a autenticação, tá? Então, por que a gente não utiliza a criptografia por si só, tá? Porque muitas vezes eu preciso persistir a autenticação, né, por muito tempo para fazer manipulação de dados, tá? Então, por exemplo, manipular um arquivo depois de autenticar um sistema, tá? Então, em muitos sistemas de armazenamento de dados na nuvem, né, nós praticamente fazemos a edição desse arquivo online. Eu autentico uma vez, então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma aplicação comercial aqui, o Dropbox, ou o OneDrive da Microsoft. Você autentica uma vez e fica trabalhando em cima daqueles dados, né? Então, é muito difícil, mas o responsável pela aplicação pode exigir uma autenticação sua para saber se você está ali, né? Ou por conta de expirar a sessão, né, web, daqui, sei lá, 4 ou 5 horas, né? Mas o fato de você estar conectado e ter sido autenticado uma vez, garante que você fica persistindo nos dados. O que significa isso? Fazendo alguma operação de remoção, de edição do dado, salvando o dado, tá? Então, imagina a gente ter que fazer autenticação, por exemplo, no Dropbox, toda vez que a gente modifica um arquivo, ou salva um arquivo, né, online, né, ou tem que fazer isso atrelado a um cliente, né, instalado no Windows ou no Linux, né? Então, essa é a razão pela qual nós temos que usar a autenticação de mensagem. E nesse caso aí, a garantia da integridade é muito importante, né? Porque nesse intervalo, né, de modificação de um dado e de envio das atualizações dele na nuvem, por exemplo, do Dropbox ou do OneDrive, né, ele pode sofrer algum ataque de interceptação e a integridade dele ser violada, tá? Então veja a importância, né, do uso de MAC nesse caso. Slide com o título Código de Autenticação de Mensagens. Abaixo o texto. MAC e a criptografia podem prover autenticação, porque muitas vezes apenas a autenticação é necessária. Muitas vezes também é necessário persistir a autenticação por mais tempo em relação à criptografia. Por exemplo, para manipular um arquivo depois de autenticado em um sistema. Bom, a gente usa um MAC baseado em uma função hash, porque elas são rápidas de calcular, tá? São amplamente divulgadas, a gente precisa de um hash incluindo uma chave junto com a mensagem, tá? E originalmente o hash não tem chave, e isso levou ao desenvolvimento do que a gente chama de HMAC, né? Que é um tipo de código de autenticação de mensagem, tá? Novo slide com os textos. Utilizamos um MAC baseado em hash porque essas funções são rápidas de calcular. Códigos de funções hash são amplamente divulgados. Precisamos de um hash incluindo uma chave junto com a mensagem. Originalmente, o hash não tem chave, e isso levou ao desenvolvimento do HMAC. Então, o HMAC ele é um código baseado em hash, né, bastante utilizado atualmente, desenvolvido por esse pessoal aqui, o Mir Bellari, o Ren Canetti e o Hugo Krause em 1996, né, e é especificado como um padrão da RFC, né, que é o Request for Commenting, de RFC 2104, tá? E utiliza uma chave criptográfica combinado com uma chave secreta também, tá? Qualquer função hash pode ser utilizada, né, desde as mais simples com as mais complexas, né, MD5, SH1, né, HMAC MD5 e por aí vai, tá? Muitas delas utilizadas em protocolos como IPsec e TLS, né, em comunicação na web, tá? No slide com o subtítulo HMAC, os tópicos. É um código de autenticação de mensagens baseado em hash, desenvolvido por Mihir Bellari, Ren Canetti e Hugo Krause em 1996 e especificado como padrão da internet no RFC 2104. Utiliza a função de hash criptográfica combinada com uma chave secreta. Utiliza qualquer função hash. MD5, SHA1, Whirlpool, HMAC MD5, HMAC SHA1, etc.
muitas delas utilizadas nos protocolos IPsec e TLS. Então, o HMAC ele vai usar duas passagens de computação de hash, né? A chave secreta é usada primeiro, né? Para derivar duas chaves, uma interna e externa, né? Então ele vai fazer essa combinação. A primeira passagem do algoritmo produz um hash interno, derivado da mensagem da chave interna, né? Depois o algoritmo vai fornecer, a segunda passagem produz um código final, HMAC, né? Que é resultado do primeiro hash interno e da chave externa. E aí, nesse caso, ele vai produzir o uso dele uma unidade um pouco melhor contra alguns ataques, né, como de extensão de comprimento. Tá? Slide com o subtítulo HMAC e as informações. Usa duas passagens de computação de hash. A chave secreta é usada primeiro para derivar duas chaves, interna e externa. A primeira passagem do algoritmo produz um hash interno derivado da mensagem e da chave interna. A segunda passagem produz o código HMAC final derivado do resultado do hash interno e da chave externa. Assim, o algoritmo fornece melhor imunidade contra ataques de extensão de comprimento. Os trechos primeira passagem e segunda passagem estão destacados em amarelo. Então aqui a gente tem a ideia do HMAC, né? E vocês podem observar isso também no livro texto, tá? As fases dele, né? A primeira e a segunda fase desse algoritmo de autenticação de mensagem amplamente utilizado hoje. Tá? Novo slide de subtítulo HMAC e um esquema em um quadro preto dividido na horizontal. Na parte superior esquerda, uma coluna de retângulos. O primeiro é bege com a palavra key. O segundo é azul escuro com os termos I_pad. O terceiro é metade cinza, metade azul escuro com os dizeres I_key_pad. Abaixo do terceiro retângulo, há a indicação 64 bytes. Na parte inferior da parte cinza, a indicação menor que ou igual a 64 bytes. Ao lado da coluna de retângulos, há uma seta para baixo junto ao termo SHOR. À direita, uma segunda coluna de retângulos. O primeiro é bege com a palavra key. O segundo é azul com os termos O_pad. O terceiro é metade cinza, metade azul com os dizeres O_key_pad. Abaixo do terceiro retângulo, há a indicação 64 bytes. Na parte inferior da parte cinza, a indicação menor que ou igual a 64 bytes. Ao lado da segunda coluna de retângulos, uma seta para baixo junto ao termo SHOR. Na segunda parte do quadro preto, dois retângulos lado a lado. À esquerda, um retângulo metade cinza e metade azul escuro com os dizeres I_key_pad à direita. Um retângulo azul escuro com o termo message. Deste último sai uma linha pontilhada diagonal para a esquerda, que indica um retângulo azul claro com a informação #sum1. À direita destes primeiros retângulos, uma seta aponta para baixo, acompanhada dos termos SHA1 e First Pass. Do retângulo azul claro parte uma linha pontilhada diagonal para a direita, que indica outro retângulo azul claro com a informação #sum1. À esquerda do retângulo azul claro há um retângulo metade cinza, metade azul, com os termos O_key_pad. Do retângulo azul claro sai uma linha pontilhada diagonal para a esquerda que indica um retângulo azul claro com a informação #sum2. Abaixo do retângulo cinza e azul há a indicação 64 bytes. Abaixo do retângulo azul claro com a informação #sum2, a indicação 20 bytes. À direita dos últimos retângulos, azul claro, uma seta aponta para baixo, acompanhada dos termos SHA1 Second Pass. Bom, a conclusão é a seguinte, né? A gente usa hash para garantir a integridade dos dados, a gente utiliza um MAC para garantir a integridade e autenticação, utilizamos o hash, ele recebe uma única entrada, né? Então, uma mensagem e produz um resumo da mensagem. O MAC recebe duas entradas, né? Uma mensagem, uma chave secreta para produzir um MAC, né? Quer dizer, esse algoritmo ele vai fazer isso. E um HMAC ele é simplesmente um tipo específico de MAC, né? Que usa um algoritmo hash internamente para gerar um código de autenticação de mensagem. Tá? Slide intitulado Conclusão com os textos. Um hash é usado para garantir a integridade dos dados. Um MAC garante integridade e autenticação. Um hash recebe uma única entrada, uma mensagem, e produz um resumo da mensagem. Um algoritmo MAC recebe duas entradas, uma mensagem, uma chave secreta e produz um MAC. Um algoritmo HMAC é simplesmente um tipo específico de algoritmo MAC, que usa um algoritmo de hash internamente para gerar o MAC. Bom, essas são as referências utilizadas, tá? Recomendo que vocês a leiam. No último slide, as referências. 1. Wikipedia.org/HMAC.
2. Criptografia e segurança de redes, princípios e práticas, William Stallings. E a gente se vê na próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Marina Bragiato. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Helena Santos. univesptv.com.br